Você já reparou que quanto mais informação existe sobre saúde, mais gente vive cansada, ansiosa e cheia de sintomas sem explicação? Ao mesmo tempo, quase todo mundo tem uma lembrança de chá de vó, benzedeira, planta no quintal, mas foi ensinada a achar isso coisa de gente simples. O paradoxo é esse: a modernidade vem de soluções rápidas, mas uma parte silenciosa do corpo continua confiando em coisas que vêm da terra. As plantas secretas dos ancestrais não é um conto místico, é um mapa prático sobre como usar essas plantas de forma consciente para recuperar algo que você sente que está perdendo há tempos: ar, paz, limite, sono, identidade. Aqui, cada sintoma deixa de ser apenas um problema e passa a ser um recado. Falta de ar, aperto no peito, mente acelerada. Tem planta para ajudar a lembrar o corpo a respirar. Dizer sim para todo mundo, carregar peso emocional até adoecer. Tem planta que simboliza proteção e limite. Inflamações que vão e voltam, dores que não fazem sentido. Tem raiz que ajuda o corpo e, ao mesmo tempo, convida a transformar raiva engolida em ação concreta. Não é papo alternativo. É olhar para o que os ancestrais já faziam e traduzir isso para uma linguagem que a vida de hoje consegue aplicar. Ao longo deste vídeo, a pessoa que está assistindo vai conhecer plantas que atuam em pontos específicos. Uma que apoia a respiração na crise, outra que representa o basta necessário, uma raiz ligada à inflamação e à raiva. Flores que ajudam a acalmar a mente e a dormir melhor. Ervas que puxam a memória de quem você é. Madeiras que ajudam a transformar luto em renascimento. E lá no final, uma planta que não tem nome, mas que mora dentro de cada um. O próprio herbário interior. Essa capacidade de se escutar e se cuidar, que foi sendo abafada ao longo dos anos. O contraintuitivo aqui é simples. Você não precisa abandonar a medicina moderna para se beneficiar das plantas. Mas, se continuar ignorando o que o corpo tenta dizer, nenhuma pílula vai dar conta de tudo. O conteúdo que vem a seguir não promete milagre, promete responsabilidade, mostrar caminhos para respirar melhor, dormir melhor, se proteger, se lembrar de si e fechar ciclos que ficaram abertos demais. Quem ficar até o final não vai só saber para que serve cada planta, vai começar a enxergar seus próprios sintomas como mensagens e, a partir daí, decidir se continua apagando recados ou se começa a ouvir o que o corpo pede há muito tempo. Quando a ansiedade aperta, a pessoa não quer lenda, quer alívio. A munha é uma folha aromática tradicionalmente usada para ajudar na respiração, aliviar desconfortos no peito, gases e aquela sensação de fôlego curto que os exames não explicam, mas o corpo sente. O princípio é simples: calor do chá relaxando, aroma sinalizando segurança para o cérebro e respiração ficando mais profunda. Não é promessa mágica, é um apoio concreto para momentos em que o peito parece pequeno demais para tanto medo. Na visão moderna dá para entender assim: a combinação de água quente, cheiro marcante e foco na respiração tira o sistema nervoso do modo pânico e começa a ativar o modo recuperação. A pessoa deixa de brigar com o ar e passa a conduzir o próprio fôlego. Em vez de esperar a crise explodir, ela usa a planta como âncora, um gesto simples que diz para o corpo: agora nós vamos respirar, não surtar. Isso transforma a munha num recurso prático para quem vive com sensação de aperto, falta de ar emocional e mente acelerada. Mesmo sem ter munha em casa, o espectador pode aplicar o princípio agora com qualquer folha aromática. O passo a passo é direto: ferver água, colocar as folhas, aproximar o rosto do vapor e inspirar pelo nariz contando até 4. Segurar por 3 segundos e soltar pela boca em 6, imaginando que o peito esvazia de ansiedade a cada exalação.
Repetir esse ciclo algumas vezes já muda o estado interno. E a pergunta que fica é: quando foi a última vez que essa pessoa respirou fundo por escolha e não por desespero? Porque depois que o ar volta para o lugar, o próximo passo é proteger essa calma, aprendendo a dizer basta para o que passa dos limites. A arruda é uma planta de cheiro forte e função clara: representar limite. Em muitas culturas, ela aparece na porta de casa, em vasos, em benzimentos, sempre com a mesma ideia por trás. Aqui não entra qualquer coisa. Mais do que espantar olho gordo, ela simboliza o direito de proteger a própria energia, de não carregar problemas que não são seus. Para quem vive dizendo sim para tudo e depois desmorona, a arruda funciona como um lembrete visual. Você não é lixeira emocional do mundo. Trazendo isso para a linguagem de hoje, dá para pensar em saúde emocional. Gente que não coloca limite geralmente acumula tensão, enxaqueca, dor no estômago, crises nervosas. O corpo reclama daquilo que a boca não consegue negar. A arruda, quando usada em rituais simples, marca um ponto de virada. A pessoa assume internamente que não precisa aceitar todos os convites, chamadas, desabafos e cobranças. É uma forma simbólica de dizer: minha paz vale alguma coisa. Mesmo que o espectador não tenha arruda em casa, pode praticar o conceito agora. Basta segurar qualquer objeto como se fosse um ramo de proteção, uma caneta, um colar, um chaveiro, fechar os olhos, respirar fundo e repetir mentalmente: minha energia tem valor, nem tudo que bate na minha porta precisa entrar. Depois, se perguntar com sinceridade: quantas vezes culpou gente tóxica, mas entrou em situações sem colocar limite nenhum? Quando esse não interno começa a ficar mais firme, todo o excesso de raiva e frustração acumulada encontra espaço para ser transformado. E é aí que uma raiz dourada entra em cena. A cúrcuma chama a atenção pela cor intensa, um amarelo quase dourado que suja a mão, a colher, a panela. Em muitas tradições, ela é ligada à purificação e à força. Hoje se sabe que é uma raiz com forte ação anti-inflamatória, usada para ajudar em dores articulares, problemas digestivos, processos inflamatórios em geral. Mas além do físico, ela traz um recado simbólico importante. Existe um fogo dentro de você que pode destruir ou transformar. Inflamação, muitas vezes, não é só comida ruim. É vida engolida do jeito errado. Raiva guardada, ressentimento, estresse contínuo, sensação de injustiça. Tudo isso vai virando um calor interno que o corpo não consegue mais segurar. A cúrcuma, incluída em pequenas doses no dia a dia, em chás, caldos, leite dourado, comida, lembra que é possível mudar esse padrão. Não é solução milagrosa, mas é uma forma de apoiar o corpo enquanto a pessoa decide parar de alimentar emocionalmente a mesma rotina que a adoece. Na prática, o espectador pode testar algo simples: aquecer um copo de leite vegetal ou água, adicionar uma pitada de cúrcuma em pó e, se quiser, um pouco de pimenta do reino e gengibre. Antes de beber, olhar para essa bebida dourada como um símbolo, respirar fundo e repetir: eu escolho transformar o que me inflama em movimento, não em prisão. E se perguntar: o que hoje está mais inflamado? O corpo ou a vida que insiste em sustentar? Quando esse fogo começa a ser usado para mudança, e não só para adoecer, o próximo passo natural é aceitar algo que muita gente esquece: o direito de descansar. A camomila é pequena, simples e subestimada. Todo mundo já ouviu falar do chá de camomila para acalmar, mas pouca gente leva isso a sério.
Ela é usada para ajudar no sono, aliviar tensão, reduzir a irritabilidade e sinalizar para o corpo que agora é hora de desligar um pouco. Em um mundo que glorifica produtividade e correção o tempo todo, essa flor vem lembrar que descanso não é luxo, é necessidade básica. Muita gente deita cansada e continua em guerra por dentro. Mente acelerada, culpa por não ter feito mais, pensamentos repetitivos na hora errada. O corpo pede pausa, a cabeça responde com cobrança. A camomila, quando usada conscientemente, ajuda a criar um ritual de encerramento do dia. Mais do que o efeito químico, é o recado: eu estou me autorizando a descansar. Isso faz diferença para pessoas que só se sentem autorizadas a pausar quando já estão no limite. O espectador pode experimentar um ritual simples antes de dormir. Preparar um chá de camomila, segurar a xícara com as duas mãos, respirar fundo sentindo o cheiro e repetir mentalmente: eu mereço descanso, mesmo sem ter feito tudo perfeito hoje. Depois tomar o chá devagar, com luz mais baixa, sem celular na mão. E se perguntar: quando foi a última vez que se tratou com a mesma gentileza que oferece a quem ama? Quando essa gentileza começa a entrar, a mente também fica mais aberta para outro tipo de calma. Não só dormir melhor, mas viver com menos medo e menos barulho interno. Lavanda é quase sinônimo de calma. Seu aroma é usado em óleos essenciais, sachês, sprays, travesseiros, sempre com a mesma intenção: relaxar, reduzir a ansiedade leve, ajudar no sono, baixar o ritmo do pensamento. Do ponto de vista moderno, o cheiro da lavanda ativa áreas do cérebro ligadas ao relaxamento, ajudando o sistema nervoso a sair do estado de alerta constante. Ela funciona como um lembrete sensorial de que a pessoa não precisa viver em modo emergência o tempo todo. O problema é que muita gente aprendeu a confundir paz com ausência total de problema. Fica esperando a vida acertar, para só então se permitir relaxar. A lavanda entra justamente para quebrar essa lógica. Ela ensina o corpo a experimentar momentos de paz, mesmo no meio do caos. Não é fuga, é regulação. Quando o cérebro sente aquele aroma associado a descanso e segurança, fica mais fácil diminuir o volume dos pensamentos repetitivos, pelo menos por alguns minutos. Na prática, quem está ouvindo pode usar gotas de óleo de lavanda em um difusor, num pano, numa fronha, ou até imaginar o cheiro se não tiver nada em casa. O exercício é simples. Inspirar profundamente 7 vezes, visualizando um perfume roxo, entrando pelo nariz, preenchendo o peito e saindo junto com a tensão na expiração. Sem tentar forçar calma, só permitindo que o corpo lembre desse estado. E fazer uma pergunta honesta: você está esperando tudo se resolver para sentir paz ou está disposto a criar pausas de paz no meio da bagunça? Quando essa resposta começa a mudar, uma outra memória desperta: quem você realmente é, por trás de todo esse medo e ruído. O alecrim é conhecido como planta da memória. Ele é usado para ajudar na concentração, na clareza mental, na disposição. Só que, além de lembrar fatos e tarefas, ele resgata algo mais profundo: a lembrança de quem a pessoa é de verdade. Com a rotina corrida, é comum viver no piloto automático, fazendo o que tem que ser feito e esquecendo do que faz sentido. O alecrim, com seu cheiro marcante, entra como um puxão de volta para a própria essência. Do ponto de vista físico, o alecrim estimula, desperta, traz sensação de alerta saudável. Do ponto de vista simbólico, ele parece perguntar: você lembra de quem queria ser antes de só tentar sobreviver? Ele é usado em banhos, chás, temperos, sempre trazendo aquela impressão de frescor e vida. Quando a pessoa começa a associar esse cheiro a momentos de conexão consigo mesma, ele vira um gatilho importante de lembrança interna,
não só de memória externa. O espectador pode fazer um exercício simples, pegar um ramo de alecrim fresco ou imaginar o cheiro, se não tiver, e respirar fundo algumas vezes. Enquanto inspira, lembrar de algo que gostava de fazer na infância ou adolescência e que foi abandonado, um hobby, um sonho, um jeito de ser, e perguntar mentalmente: o que em mim está pedindo para voltar? Essa reflexão, junto com o estímulo da planta, ajuda a recuperar partes esquecidas da identidade. E quando a pessoa começa a lembrar de quem é, também precisa encarar o que perdeu no caminho. Pessoas, fases, versões de si, e aí entra a madeira que ensina a transformar luto em renascimento. O palo santo é uma madeira aromática usada para rituais de limpeza, despedida e recomeço. Ele só libera seu perfume depois de seco, muitas vezes anos após a árvore ter caído naturalmente. Isso por si só traz uma mensagem. Algumas coisas só mostram o melhor de si depois do fim. Seu aroma é associado à tranquilidade, à liberação de peso emocional, à sensação de encerrar um ciclo. Todo mundo carrega algum tipo de luto. Morte de alguém, fim de um relacionamento, quebra de um sonho, mudança brusca de fase. O problema não é sentir dor. Isso é humano. O problema é ficar preso nela por anos, como se não tivesse permissão para seguir. O palo santo é usado como símbolo desse ponto de virada. Em vez de tentar apagar o passado, a pessoa começa a honrar o que viveu e abrir espaço para o novo. A dor deixa de ser uma ferida aberta e começa a se tornar cicatriz. Mesmo sem ter palo santo, o espectador pode praticar o princípio. Basta acender uma vela ou imaginar uma fumaça suave subindo. Fechar os olhos e mentalmente colocar nessa fumaça um nome, uma situação ou uma versão antiga de si que precisa ser liberada. Repetir em pensamento: eu te honro, mas eu sigo. E se perguntar: o que eu continuo carregando como ferida, quando já poderia ser cicatriz? Quando essa resposta começa a ficar mais clara, a pessoa entende que o verdadeiro poder não está só nas plantas externas, mas num herbário interior que sempre existiu dentro dela. No fim, todas essas plantas, munha, arruda, cúrcuma, camomila, lavanda, alecrim, palo santo, funcionam como espelhos. Cada uma aponta para uma parte diferente da vida. Respiração, limite, inflamação, descanso, paz, identidade, luto. O conhecimento secreto aqui não é só qual planta serve para quê, mas como cada sintoma é um recado e cada prática é um convite à mudança. A planta proibida verdadeira é a ideia de que o corpo pode se curar melhor quando a pessoa começa a ouvir o que sente em vez de calar tudo. A ciência moderna dá nome para quase tudo: ansiedade, estresse, burnout, insônia, gastrite, depressão leve. Mas, por trás desses rótulos, continua o mesmo fato: o corpo está tentando conversar. As plantas ancestrais entram como ferramentas, não como muletas mágicas. Elas ajudam a respirar, a proteger limites, a desinflamar, a dormir melhor, a acalmar a mente, a lembrar de si, a fechar ciclos. Mas quem decide usar isso como ponto de virada é a própria pessoa. É ela quem transforma um chá qualquer num ritual de cuidado, ou num gole automático sem presença. A prática final é simples e poderosa. O espectador pode lembrar de uma planta que marcou sua infância, um chá de vó, um pé de alguma coisa no quintal, um cheiro de casa. Imaginar essa planta agora dentro do peito como símbolo e perguntar em silêncio: o que você tenta me dizer há anos e eu não escuto? A partir daqui, cada vez que olhar para uma folha, uma flor ou uma madeira queimando, pode lembrar que existe um herbário secreto dentro dele, pronto para ser ativado. E é esse movimento interno que transforma conhecimento em cura e vídeo em ponto de virada. No fim, tudo se resume a uma escolha bem simples.
Você vai continuar tratando seus sintomas como inimigos ou como recados. Falta de ar, insônia, cansaço crônico, raiva acumulada, mente barulhenta, dor que não passa à toa, nada disso aparece por capricho. Ao longo desse vídeo, você viu que existe planta que apoia a respiração, planta que simboliza limite, raiz que ajuda na inflamação, flor que acalma, erva que puxa sua memória de volta, madeira que ensina a soltar o que já acabou. Agora a questão não é mais se funciona em teoria, e sim o que você vai fazer com isso na prática. Pensa com sinceridade, qual é o sintoma que mais está gritando em você hoje? Ansiedade, falta de sono, dor no corpo, sensação de estar sempre se abandonando para agradar os outros? O que de tudo que ouviu aqui você pode aplicar nas próximas 24 horas? Preparar um chá com presença, praticar uma respiração guiada, criar um pequeno ritual de basta, respeitar um horário fixo para dormir, usar um aroma para acalmar a mente, retomar um hábito que era a sua cara, encerrar mentalmente um ciclo que está te sugando. A mudança começa em coisas pequenas, repetidas, não em promessas gigantes que nunca saem do papel. Se essas plantas ancestrais tocaram alguma coisa aí dentro, não deixa isso virar só mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Olha para sua rotina e se pergunta: que tipo de vida eu quero construir a partir de hoje? Uma vida em que eu só apago incêndio? Ou uma em que eu aprendo a escutar meu corpo e a natureza que sempre esteve à minha volta? E mais profundo ainda, quem você poderia se tornar se parasse de ignorar esses sinais e começasse de verdade a cuidar de si com constância? Se essa jornada fez sentido para você e você quer continuar aprendendo sobre plantas, corpo, emoções e esse herbário interior que mora dentro de cada um, faz o seguinte: se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário contando qual parte mais te tocou e qual prática você quer começar a testar a partir de hoje. Assim, além de continuar recebendo conteúdos como esse, você também se compromete com o seu próprio processo. Porque cura não acontece só assistindo. Ela começa quando você decide agir diferente depois de ouvir o que o corpo está pedindo.